irmãos, é um prazer estar aqui de volta para falarmos um pouco com vocês. As doutrinárias virtuais, elas são um veículo de comunicação muito importante nos dias atuais, porque podemos alcançar maiores distâncias e por isso a Associação Espírita Jesus de Nazaré ela não perdeu essa possibilidade de se comunicar com aqueles que não podem estar presencialmente aqui conosco. Então, nessa oportunidade, nós vamos trazer um tema falando sobre as famílias, sobre os desafios de estarmos em família, sobre a consciência que se alarga, os aprendizados que são construídos a partir dessa experiência nos desafios familiares. Nós temos dois trechos importantes aqui falando sobre a questão da família. O primeiro trata no livro Na Era dos Espíritos, do querido Herculano Pires e Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Irmão Saulo, onde eles dizem: as famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha da hereditariedade biológica. No segundo trecho do livro SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, pela instrução da nossa queridíssima Joana de Ângeles, nós temos: atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Então, o processo da construção da família, ele não é aleatório. Já nesses dois trechos, nós verificamos como as qualidades de sintonia, elas se fazem nesse processo de construção dessa família. Sejam as afinidades simpáticas, mas também as antipáticas. E fundamentalmente nas ligações que não foram muito positivas do passado, quando nós nos reencontramos no ambiente familiar, nós vamos ter um grande desafio. Reencontrar os nossos irmãos que podem ter sido algozes ou mesmo podem ter sido feridos por nós em vidas passadas e que agora, nesse seio doméstico, irão reajustar essas relações que no passado ficaram numa interrupção da verdadeira função, né, das relações, que é de nos aperfeiçoarmos e de cada vez mais estarmos ligados à realidade do espírito. Quando isso não acontece em sucessivas vidas, dentro dessa verdadeira, né, máquina que nos rege, que é a reencarnação, nós vamos nos reencontrando, reajustando e finalmente sutilizando a qualidade das nossas relações. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter também esse trecho bem significativo que nos fala sobre: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, aqui no Evangelho nós temos um reforço dessa ideia que nós estamos trazendo aqui, da família como esse laboratório, como esse lugar realmente de burilamento do sentimento,
das intenções e finalmente das relações, não é? Porque o meio da relação é onde isso vai se purificar, é onde isso vai se aperfeiçoar a partir das novas escolhas que esses indivíduos fizerem. E não só porque desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual, que nós deixamos de ser aparentados, familiares, simpáticos, aqueles seres que nos relacionamos em alguma existência. Nós continuamos mantendo esses laços, fundamentalmente, de relações. Nós constituímos, inclusive, famílias em zonas vibracionais que são diferenciadas no mundo espiritual. Nós podemos ter relações com espíritos familiares em zonas umbralinas. Nós podemos ter relações familiares com espíritos em zonas sutis. E a depender das nossas inclinações e das nossas escolhas de pensamento, nós vamos nos sintonizando com esses familiares. Podemos aqui na Terra, ainda encarnados, estar ligados a esses seres que estão em zonas muitas vezes de sombra, de dor, e sentirmos essas dores. E podemos também estar em sintonia com seres que estão vivendo em situações mais ligadas às realidades crísticas, às realidades espirituais superiores, e nós nos sentirmos confortados. Então esses laços eles não serão desfeitos simplesmente pela morte do corpo físico. Eles continuarão na eternidade, até que nós, enquanto um coletivo, enquanto um grupo de espíritos, pudermos alcançar novos padrões de consciência frente à marcha evolutiva. E nesse processo da chegada aqui na Terra, existe sempre um início que vem com os nossos pais, essas figuras, né, que se encontram em algum momento, que se apaixonam ou que simplesmente se encontram furtivamente, mas que houve algum nível de atração, houve aí um campo magnético que permitiu que esses seres se encontrassem, que estabelecesse algum nível de relação, e a partir daí, desse contato, gerar um campo propício para a chegada desse espírito reencarnante. Esse espírito que chega, ele não chega casualmente para essa parceria. Ele chega dentro de um projeto já constituído pela espiritualidade muitas vezes, e a partir daí, num campo magnético favorável à sua própria qualidade vibratória, esse espírito ele vai chegar a partir dos processos da fecundação, da divisão celular, da constituição desse corpo, da construção, porque nós, em verdade, somos os grandes arquitetos desse corpo que está se formando aí nesse útero, e posteriormente o corpo que vai se constituindo na primeira infância, na adolescência, na fase adulta e mesmo na velhice. Esse corpo ele é construído a partir da nossa dinâmica psíquica. Então, dentro disso, nós vamos retornando ao contato com esses seres e vamos estabelecendo as relações possíveis. Não são as relações perfeitas, não são as relações muitas vezes ideais, são relações apaixonadas, apegadas, muitas vezes de difícil comunicação, de difícil compreensão e aceitação, mas são as relações possíveis, porque a partir dessas relações, da continuidade dessas relações, nós vamos chegando a um patamar de equilíbrio nesse processo relacional. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos que os nossos pais, esses espíritos que vieram antes de nós, que reencarnaram antes, já muitas vezes numa programação de nos receber no futuro, eles vão espelhar por ressonância magnética aquilo que somos e que necessitamos transmutar. Muitas vezes nós encontramos pessoas ou temos dentro do nosso seio familiar pessoas
que não se identificam com os seus pais, que muitas vezes até dizem: eu não tenho nada a ver com os meus pais, ou eu não tenho nada a ver com minha mãe ou com meu pai, não sinto nenhum tipo de relação próxima. E isso é um grande engano. Muitas vezes aquilo que eu estou negando nos meus pais, aquilo que para mim não é aceitável, é justamente o que eu trouxe nessa vida para ser trabalhado. É aquilo que está num lugar de esquecimento, ou de embotamento, ou mesmo de negação. E tendo essa relação com esses indivíduos, eu posso efetivamente trazer isso para a consciência e a partir daí ressignificar. Então, tudo aquilo que nos incomoda na família, e especialmente na relação com nossos pais, tem a ver com aquilo que muitas vezes eu construí no passado, distorcidamente, e a partir desse novo contato eu posso ressignificar e posso trabalhar efetivamente em prol da transmutação dessa energia. É um engano acreditarmos que os nossos pais, mesmo que não tenham sido aqueles que sonhamos, que tenham sido pessoas humanas com dificuldades existenciais, que eles nos trouxeram para nos castigarmos, né? Isso é um engano. Tudo que acontece no âmbito dessa relação tem uma causa prévia, tem situações do passado que estão aí embutidas, mesmo aquelas situações de violência, de agressão e até mesmo de aniquilamento, de morte. São resgates, são situações prévias, mal constituídas pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que acabam gerando esse tipo de catástrofe. As relações que nós vamos ver nas televisões, no noticiário, né? Situações terríveis dentro do ambiente familiar, mas que na verdade respondem a construções passadas, a construções que nós mesmos participamos e que agora estamos aqui ou como autores ou como espectadores disso tudo, ou mesmo, entre aspas, como vítimas, porque na verdade não existe vítimas, existe uma lei que rege a nossa existência, a lei de causa e efeito, mas para os olhos humanos, ainda com a nossa consciência tão restrita, nós identificamos como vítimas, como aqueles que sofreram algum tipo de violência ou de ataque de seres mais fortes, né, mais potentes. Então, a escolha desse pai e dessa mãe não é uma escolha da nossa vontade, simplesmente, né? Não é uma escolha do ego, mas ela é uma escolha da qualidade vibratória. É a partir desse campo de ressonância que nós construímos, que nós nos qualificamos para determinada relação familiar. Então, quando nós verificamos aquela família distônica, aquela família onde há muita agressão, há muita droga, muita violência, muita incompreensão, todos aqueles seres ali, eles estão entrelaçados, eles têm sintonia para serem ligados naquele ambiente familiar. Isso não é casual, não é à toa e não é também uma punição divina, porque muitas vezes acreditamos que alguns seres são privilegiados por terem pais amorosos, por terem uma situação financeira abastada, conforto, enquanto outros seres vivem na miséria, no abandono, são encontrados no lixão, né? Abandonados. Isso não é uma punição divina. Isso perpassa por um planejamento reencarnatório que gera esse tipo de circunstância. Muitas vezes nessa vida eu tive a oportunidade de ter pais atentos a mim, carinhosos, cuidadosos, que me deram uma condição de alcançar os estudos, alcançar uma espiritualidade, de ter uma consciência maior diante da minha própria existência,
Mas aqui pode ser um laboratório para uma vida seguinte de dores, uma vida seguinte de abandonos. Mas se eu souber aproveitar a oportunidade do hoje, eu viverei esse resgate com muito mais consciência, sem a rebeldia, sem a revolta, sem acreditar que sou uma vítima do destino. Não, eu sou co-produtor dessa realidade. Eu estou aqui todo momento construindo realidades para mim mesma e para as pessoas que estão no meu derredor. Se eu tomo consciência disso, eu construo de uma maneira agora assertiva, positiva, fraterna, compassiva, com muito mais consciência. Então, nós vamos ter aqui, a partir novamente da leitura magnânima da nossa Joana de Ângeles, ela dizer o seguinte: organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário, que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. É permanente oficina, onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Isso aqui corrobora, né, tudo que nós dissertamos aqui, que não é da nossa autoria, claro, isso vem das literaturas aí magnânimas, tanto do campo da espiritualidade quanto do campo sistêmico, dos estudos psicológicos, onde nós reconhecemos a família como essa grande oficina de almas, esse lugar de reajuste. Então, estar em meio a irmãos, a familiares como um todo, que nos trazem conforto ou desagrado, isso tem a ver com aquilo que nós escolhemos, com aquilo que nós construímos. E é importante hoje, com esse conhecimento já francamente, né, exposto para todos, as redes sociais estão aí dando todo o conhecimento para quem quer que seja. É importante que nós reconheçamos o que temos feito do nosso lugar dentro dessa família. Quem nós temos sido para nós mesmos, nesse lugar que nós ocupamos, e para as pessoas que estão ao nosso redor. O que temos feito, o que temos vitalizado dentro da família? Somos realmente pessoas que trazem contribuições generosas, produtivas para essa família? Ou somos aqueles indiferentes? Ou aqueles que muitas vezes nos sentimos, muitas vezes sentimos prazer mesmo de gerar desconforto, de gerar aflição para os nossos familiares. Dentro dessa perspectiva, nós precisaremos olhar para o que estamos construindo, que vamos chamar aqui, dentro da linguagem sistêmica, de emaranhamentos, né? São aqueles nós cegos que, enquanto individualidades ainda desavisadas, ignorantes e muitas vezes orgulhosas, nós vamos construindo. Esses nós dizem respeito às nossas atitudes, aquilo que nós construímos dentro desse ambiente familiar e mesmo do ambiente social. Porque nós verificamos que a família é a primeira instância, é o primeiro lugar de construção. A partir da família, nós vamos ampliar a possibilidade de relação na sociedade, na escola, na profissão, no ambiente espiritual que nós frequentamos, seja na igreja, no templo, no centro, onde quer que seja, no terreiro. Nós vamos ampliar essa possibilidade de relação. Então, dentro desses ambientes,
Como estão, né, construídos esses emaranhamentos? Quem são aquelas pessoas com quem eu sinto dificuldades, eu sinto que há algum nível ali de restrição, de ressalva naquela relação? Isso tudo diz respeito às projeções, né, que nós vamos fazendo, que vieram lá do nosso passado, da nossa família primária, e que nós vamos projetando nesses ambientes. Então, muitas vezes, aquele chefe complexo, aquele colega de trabalho problemático, aquele colega, né, de ofício ali no centro, ou no templo, ou na igreja, que nos traz conflito, são os pontos de emaranhamento. Eu preciso olhar para isso, verificar o que não funciona bem dentro dessa relação, para que isso possa ser desfeito. Dentro do campo das constelações familiares, que é uma linha terapêutica hoje francamente difundida, nós verificamos onde há o emaranhamento, onde há dificuldade, onde o indivíduo fixou a sua atenção e a partir dessa fixação, muitas vezes ele congelou, ele paralisou o movimento natural da sua vida. E a partir daí, ele pode, dentro do setting terapêutico, dentro do ambiente da constelação, ele pode verificar o que aconteceu no passado e o que ele pode fazer a partir disso, a partir dessa constatação. Mas também através da literatura, através das leituras, nós, como seres que temos discernimento, que temos racionalidade e temos uma emoção consciente, nós podemos verificar onde nós permitimos que essa energia paralisasse. Porque ela paralisa nesse campo a partir das nossas dinâmicas, a partir das nossas escolhas. É a partir daí que nós vamos verificar as disfunções, onde a família ela estagnou na ganância, né? Muitas vezes famílias muito abastadas, muito dinheiro envolvido, e os familiares vão entrando em processos, né, conflituosos, de merecimento daquele ganho. Existe ali uma paralisia. Muitas vezes no passado, indivíduos que tiveram perdas financeiras expressivas, que passaram por situações de fome, né, de falta mesmo do principal para se viver, daquilo que era essencial. E hoje, esses seres, esses familiares, por uma percepção que está fora dessa racionalidade imediata, eles se aliam a essa ideia da falta, da escassez e sentem medo disso. Então, o agregar, né, condensar bastante o financeiro na sua vida é como se fosse uma salvaguarda para aquilo que possa faltar. Quando, na verdade, dentro daquela realidade, isso não é possível, porque tem o bastante. Por isso é importante verificar o passado dessa família, verificar as histórias que estão embutidas nessa família. Porque muito do que hoje se atravessa de uma forma complexa, sofrida, difícil, é porque no passado existiu uma história, existiu uma construção. Se nossa mesma, enquanto espíritos que lá habitávamos aquela realidade, ou se apenas por uma repercussão vibratória desse campo, não importa. O que importa é o que nós temos hoje, enquanto realidade. Então, dentro dessa constatação da sua vida, né, dos embates que você tem enfrentado e que muitas vezes estão nesse âmbito da família, seja da família primária, dos pais, dos irmãos, ou de quem criou você, ou da sua família secundária, né, a família que nós constituímos a partir das parcerias, a partir dos filhos,
não importa, verificar qual o ponto, né? Aquilo que nós podemos dizer, qual o ponto sensível dessa família. O que ela precisa verificar, o que ela precisa olhar. Porque todos nós estamos imersos num campo consciencial dessa família. É por isso que, independente de você ter convivido ou não com algum ancestral seu, com algum familiar ancestral, você está em sintonia com essa consciência. É uma consciência coletiva, é um campo de coletividades, de espíritos, de seres que reencarnam e desencarnam nesse mesmo ambiente familiar e que estão aí reverberando a partir das suas ações, dos seus pensamentos, das suas intenções, todo um campo de informação. E nós vamos captando essas informações. Muitas vezes lá no passado, alguém que teve uma perda afetiva, um sofrimento, uma dor, um abandono, hoje uma situação correlata, uma perda, um abandono, um sofrimento. Eu estou olhando para aquele ancestral, estou reverberando aquela situação do passado, estou refletindo para o sistema aquilo que foi dor e sofrimento no passado. E agora eu posso ressignificar isso com outros instrumentos. Um ancestral que viveu lá no século XVIII, no século XIX, não tinha os instrumentos que hoje nós temos, em termos de ciência, em termos de terapias, em termos da própria espiritualidade. Nós temos acesso a múltiplos conhecimentos e podemos utilizar esses conhecimentos a favor desse emaranhamento, a favor de que essa dor sistêmica ela seja liberada e que outros não precisem refletir no futuro isso novamente. E aí vamos observando que o meu papel dentro do sistema familiar, ele não é individual, ele é um papel coletivo. Tudo aquilo que hoje eu estou imprimindo na minha vida, em termos de pensamentos, sentimentos, sensações, intenções, não ficará só comigo. Ficará também com aqueles que estão comigo nesse campo consciencial. Então, aqueles que vieram depois de mim, aqueles que estão na mesma linha geracional que eu, estão recebendo por vibração aquilo que eu estou repercutindo. Isso aumenta, amplifica e muito a nossa responsabilidade dentro desse campo familiar. É preciso se reconhecer o papel que se está desempenhando dentro dessa família. Se até hoje eu tive um papel disfuncional, eu tive um papel agressivo ou de pouco caso, ou muitas vezes de uma irresponsabilidade diante dessa família, eu posso reverter isso mudando o meu comportamento. É a partir de uma mudança de ação dentro da família e mesmo dentro da sua própria vida que você vai conseguir ter bons resultados e que no futuro possamos ser uma grande família universal, uma família fraternal, porque a partir dessa microcélula que é a nossa família de origem, é uma microcélula, mas ela é a grande célula no futuro universal, onde todos seremos irmãos, onde todos seremos nessa consciência iguais. Hoje ainda verificamos as desigualdades, os estigmas, os preconceitos, porque nos entendemos separados. É uma condição consciencial atrasada nossa? Sim, mas nós estamos galgando pouco a pouco a possibilidade de ampliarmos e de no futuro próximo poder estarmos irmanados numa família universal. Até lá, vamos verificando o que é possível fazer, o que é possível modificar. Por isso eu preciso entender o meu lugar dentro do meu sistema familiar. Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nessa família? É bem importante trazer para a primeira pessoa. Não dizer, mas meu pai não me amou, não cuidou de mim,
Ah, mas minha mãe foi relapsa, foi agressiva. Não é essa a pergunta que eu preciso fazer. A pergunta que eu preciso fazer é: por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci próxima dessas pessoas? Qual a minha necessidade? O que eu tenho que aprender junto a essas pessoas? Essa é a verdadeira pergunta. Porque a partir daí eu vou tomando consciência da minha responsabilidade e da minha coparticipação na construção dessa realidade. Não sou vítima, sou co-criador. Eu estou junto com esses seres construindo essa realidade. Eu posso construir a partir dessa perspectiva um senso de honra, de gratidão por ter nascido nessa família, de estar presente a esses seres, burilando, modificando padrões. Que grandeza, que maravilha poder mudar essa realidade, voltar para a pátria espiritual com um outro nível de consciência, com uma missão que nos foi dada, realizada. Como nos diz a espiritualidade, bonificada, recebendo a bonificação do mundo espiritual por ter cumprido de forma generosa, consciente, dentro desse ambiente familiar. Para que possamos no futuro sermos realmente condutores de seres que precisarem de nós, como filhos, como irmãos, como agregados, como aquele que chega adotivo e nós temos o coração aberto para receber. Então, observar qual o papel que eu hoje desempenho dentro dessa família que eu nasci e por que eu nasci aqui. A partir daí, eu vou ganhando consciência para entender as dinâmicas, para entender os meus compromissos reencarnatórios. Porque eu nasci nessa ordem familiar, porque esse pai, porque essa mãe, porque esses irmãos, porque esses primos, tios, avós, bisavós, enfim, né? Toda a categoria de parentalidade que chega para mim. Por quê? Qual a necessidade? O que foi que eu vim restituir nessa vida que em vidas passadas eu malbaratei, eu joguei no lixo, eu fiz pouco caso, né? Eu mal utilizei. Tudo isso são as consciências que vão chegando, são as responsabilidades que vão se amplificando a partir desses compromissos reencarnatórios. Ninguém é vítima de ninguém aqui no planeta Terra, nessa consciência tridimensional que vivemos. Não somos vítimas, somos colaboradores uns dos outros nessa grande jornada. Quando nos damos conta disso e realmente assumimos o nosso papel, tudo muda, tudo simplifica. É a partir desse lugar que nós vamos galgando os degraus reais dessa consciência e podemos viver num sistema reordenado. Se quando cheguei encontrei um sistema desorganizado, conflituoso, complexo, hoje, enquanto agente dentro desse sistema, eu posso integrar um sistema reordenado, onde todos fazem parte, onde uma grande teia é tecida por todas as mãos, por todos os corações que fazem parte desse sistema. Mesmo aqueles que eu considere desequilibrados, distonantes, né, imaturos, inconvenientes, todos fazem parte. E é necessário que eu receba todos no meu coração. Só a partir daí esse sistema se reordena efetivamente e todos podem ocupar os seus lugares de direito, porque se eles chegaram até aqui é porque eles fazem parte e têm direito a fazer parte. E a partir daí eu posso reajustar todas as distonias, todas as complexidades que eu trouxe do passado, porque a família é reajuste de almas,
é lugar de reajustar energias, campos complexos, campos conflituosos, para se tornar campos de expansão, campos de amor, campos de acolhimento. Nós mudamos essa dimensão tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva, para que a partir daí possamos efetivamente ingressar na família universal. São os campos familiares dos seres superiores. Um Jesus de Nazaré, quando ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele se refere a isso. Ele se refere a esse campo de abrangência universal. Somos uma grande família terrena. Não somos só portadores de alguns membros familiares ali que fazem parte daquele ambiente, ou de uma determinada comunidade, ou de um determinado país. Isso é um engano. Todo o universo, ele é pequeno diante desse amor que nós podemos expressar quando tomamos essa consciência. E graças, a grandes almas que chegaram antes de nós, nós temos hoje mensagens de fortalecimento dessa missão, de fortalecimento desse ideal. Dentro dessas mensagens, nós vamos trazer aqui a mensagem do nosso querido Emmanuel, quando ele nos diz assim: em casa, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, quando nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Com essas palavras, meus irmãos, nós nos despedimos com o coração grato pela presença da espiritualidade, pela assistência, por esses conhecimentos que chegaram até nós. Gratidão eterna a todas as mentes, a todas as consciências que puderam se expressar e chegar até nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe.